Estamos na Sociedade Hípica Paulista, ao lado do presidente da Federação Equestre do Rio de Janeiro, Pedro Valente, que está aqui para acompanhar as provas e ver a Joana Valente e a sua filha saltar. Pedro, o nosso assunto aqui hoje é a sua gestão frente à FERJ, que é a segunda vez que você está presidindo. A primeira vez foi quando? Não, na realidade é a terceira vez, porque a primeira foi na década de 70, 76, 77, e agora a federação estava passando uma situação muito difícil, né? Administrativamente, financeiramente e esportivamente também. Quando me ligaram perguntando se eu queria assumir a federação, porque ninguém queria enfrentar o pepino, né? E eu aceitei o desafio, né? Não só pelo grande amor que a gente tem ao hipismo, mas minha filha também montando. Eu não queria que o hipismo do Rio de Janeiro, né, ficasse numa situação difícil. Falando da sua paixão pelo cavalo, pelo hipismo, como começou isso? Quando começou? Desde a infância? Conta um pouquinho. O Carlos Grace, né, e o Hélio Grace, com quem desde 12 anos de idade eu treino jiu-jitsu, né? Comecei com essa idade, e eles diziam que tem três coisas fundamentais para a educação da criança. A luta, o jiu-jitsu, para dar autoconfiança, evitar esse negócio de bullying, essa coisa que está na moda aí, das crianças sofrerem constrangimento, a criança saber se defender. A luta, a natação, 2/3 da Terra são de água, então não é possível você viver no planeta e não saber nadar. E a equitação. E a equitação também é um importante instrumento para dar autoconfiança e segurança às crianças. O meu pai, que também me ajudou muito na minha formação, ele era um médico, homeopata, espiritualista, né, naturalista, né? Ele sempre cultivou muito essas coisas da natureza, inclusive foi ele que me levou para o jiu-jitsu, com o Hélio Grace. E ele gostava muito também de equitação. Em 1973, eu estava na minha casa, eu fui visitar um amigo, uma amiga, aliás, a Florinda Bucão, a atriz nossa, e ali na Joatinga, na Barra da Tijuca. Aquilo era um deserto, né? Aquilo era um areal ainda, a Barra. E passando eu vi uma casa muito bonita e acabei comprando a casa, no alto do morro, lá do Joatinga. E o dono da casa, o arquiteto, o construtor, o engenheiro, era o Luiz Ernesto Saboia de Albuquerque, que era marido da Sandra, que monta aqui na Hípica Paulista, né? E ele chegou um dia lá na obra de culote e de bota. Eu achei aquilo estranho. E ele disse, não, é que eu monto aqui no Marapendi, aqui perto, tá? E me levou para lá. E eu aí comecei a montar, conheci a Elizabeth Assaf, e ela começou a me ajudar, eu ajudar ela. Para quem não sabe, Elizabeth Assaf é a única amazona bicampeã brasileira sênior top, uma grande amazona que foi tudo isso com seu incentivo. Eu quando conheci a Beth, ela tinha 17, 18 anos, eu reconheci nela um grande talento, assim, embora eu não fosse um especialista, mas eu vi logo que ela era o que ela não tinha era cavalo. Então eu comprei logo uns 2 ou 3 cavalos para ela, e realmente ela foi a primeira mulher campeã brasileira sênior aos 19 anos. Um feito que eu acho que nunca foi repetido. E depois se estragou bicampeã. Aí eu comecei a montar, e com aquela coisa de todo mundo perguntando no clube, quando é que vai entrar numa prova, quando é que vai... Acabei comprando uma casaca e entrei em umas provas. E eu, com esse negócio do jiu-jitsu, sempre tive um espírito muito competitivo, né? E treinei muito, me dediquei muito. E sendo que as últimas provas que eu entrei, as últimas 8 provas que eu entrei, eu ganhei todas. E agora você também está com aras e vassouras, monta de vez em quando? Monto. Agora eu sempre faço exterior com os cavalos, né? A Joana, quando está aqui em São Paulo, não pode fazer exterior, eu faço exterior com os cavalos, e tem uns manga largas também que eu passeio. Eu sou sempre em contato com os cavalos, treinando os potrinhos. Agora eu estou acabando a construção de um corredor de saltos que vai ajudar bem a gente se divertir, botar os potros para saltarem. E falando da FERJ, a FERJ esse ano foi um sucesso, foram muitos os títulos brasileiros, bons concursos no Rio de Janeiro. Comenta um pouquinho aí o legado dessa sua gestão. O Rio de Janeiro sempre teve uma tradição muito grande de grandes cavalheiros, né?
Nós tivemos, não podemos esquecer que o Nelson Pessoa saiu de lá, de Bangu, né? E depois da Hípica, na Lagoa. O general Eloy Menezes, que foi quarto do mundo na o avô da Beth. O avô da Beth, quarto do mundo na Olimpíada de Helsinki. Até pouco tempo tinha sido o melhor resultado brasileiro em Olimpíadas. O Luiz Felipe de Azevedo, o extraordinário cavaleiro. Zé Mário Guimarães, Gerson Monteiro. O Rio sempre foi um celeiro de grandes cavaleiros, né? O Rio sempre produziu grandes cavaleiros, como até hoje produz. Só que a federação estava um pouco complicada na parte administrativa, com dívidas. Para você ter uma ideia, as dívidas com a CBH não permitiam que a federação participasse das Assembleias Gerais. Quer dizer, o Rio estava meio marginalizado, foi quando me chamaram. E nós fizemos uma reestruturação administrativa, financeira, e os resultados esportivos, por coincidência ou por qualquer coisa, vieram. E esse ano realmente nós ganhamos tudo. Campeão de sênior top, campeão de sênior especial, campeão nas divisões de base. O Rio de Janeiro conquistou uma hegemonia esse ano, né, muito grande. Claro que o mérito é dos cavaleiros e das Amazonas. E o que a gente pode esperar para o ano que vem, para 2011? É a continuação do trabalho, e esse ano de 2011, nós, para você ter uma ideia, quando nós assumimos, nós tínhamos 4 clubes só e 9 núcleos e escolas. Esse ano nós passamos de 4 para 12 clubes e de 9 núcleos e escolas para 21. Então o ano que vem eu acredito que, se tudo ajudar, e o velhinho lá em cima permitir, né, nós vamos triplicar e quadruplicar a nossa atuação. Tivemos a vinda não posso esquecer, também sorte nossa, né? A vinda do Atino Onassis para o Rio de Janeiro. Como em todo o Brasil, o salto é o carro-chefe no Rio de Janeiro. Quais as outras modalidades estão se desenvolvendo lá no Rio de Janeiro? Nós temos dado muita importância ao adestramento. Nós tivemos um CAN esse ano no Rio de Janeiro, muito importante. Tivemos um campeonato estadual também, a final do ranking, uma série de coisas. E demos muita força também para o enduro, não é? Eu agora mesmo tive no interior do estado numa prova de enduro belíssima. Nós temos lá um cavaleiro de enduro, Nick Lins, que é nosso diretor e que tem dado muito apoio à modalidade, não é? Que teve até nos Jogos Equestres Mundiais, em Kentucky. E também rédeas, né? Que nós temos um dos nossos colaboradores, o nosso secretário executivo, que é o Heraldo Grilo, que é um entusiasta de rédeas, tem até um cavalinho de rédeas, de forma que nós temos dado muita importância às outras modalidades. Vamos agora falar um pouquinho sobre a Joana, que é a menina dos olhos, dos seus olhos, que hoje está aí no auge, uma das melhores Amazonas do Brasil. O que significa esse sucesso da Joana nessa temporada 2010 e até anteriormente já? A Joana já nasceu, né, com o vírus do cavalo, da equitação, do hipismo, do salto, né? Ela, recém-nascida, com 1 mês, 2, já montava, e eu dava uns upas nela para ela ficar em cima. E aí começou a disputar as provas de escolinha, depois de mirim, foi campeã estadual de mirim, campeã brasileira de mirim, campeã sul-americana de mirim aqui na Hípica Paulista, uma prova na grama muito bonita que ela venceu. Depois júnior foi campeã estadual, campeã brasileira, campeã sul-americana na Venezuela. Depois jovem cavaleira também foi campeã, e agora como sênior ela praticamente é profissional, tem ganho grandes prêmios importantes, foi campeã estadual lá no Rio de Janeiro, ela ganhou o Best Jump o ano passado no Rio Grande do Sul, esse ano ganhou o Agroman, o grande prêmio, de forma que a Joana é muito dedicada. Então, para finalizar, deixa uma mensagem para a nossa comunidade hípica em São Paulo, do Rio de Janeiro e todo o Brasil. Olha, eu quero dar os parabéns também a São Paulo, não é, por esse brilhante concurso indoor que está acontecendo aqui, por outros tantos que têm se realizado. O Rio de Janeiro está numa parceria com São Paulo, não só através do Serra e Mar, mas através do bom relacionamento que eu tenho com o presidente da federação, Caldeira, aqui de São Paulo, que está fazendo um trabalho muito bom, tem colocado inclusive a televisão nos concursos, né? Então,
São Paulo é uma potência, São Paulo é a maior força do hipismo brasileiro, o Rio está chegando perto e não há rivalidade nenhuma nesse momento, coisa do passado que acontecia, não há. O Rio de Janeiro e São Paulo estão caminhando juntos e eu e o Caldeira temos diversos projetos em comum para o ano que vem.